Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos responder mais uma pergunta que vocês fizeram através dos nossos grupos dos parceiros Mitzvah e também as perguntas que vocês mandam no YouTube. Então a primeira pergunta que nós vamos responder é uma pergunta muito importante que volta a si mesma em diversos lugares, em diversas ocasiões. E a pergunta é da Luciane Conessa. Ela fala: olá, estou gostando muito dos seus vídeos. Gostaria que dividisse seu entendimento sobre Adão e Eva, Adam e Havá. Qual o fruto do pecado? Porque já ouvi vários, e um deles fala que esse fruto que a serpente é o Caim. Ou seja, o que eu entendo da pergunta é que o fruto que veio da serpente é o Caim. Então aqui existem duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é: qual é o fruto proibido que Adão e a sua esposa comeram? A segunda é o que aconteceu pelo pecado. Então, nós temos sobre essa pergunta algumas opiniões e eu vou dizer para vocês quais são e também qual é a opinião mais aceita e mais embasada nos versículos. Então, nós temos a primeira opinião, que a árvore que Adão e Havá foram proibidos de comer, ou seja, a árvore do entendimento, da compreensão do bem e do mal, ela é o trigo. E quando eu digo trigo, na verdade é o pão, porque antigamente existiam árvores que nela cresciam pães. Ou seja, a árvore dava pães. E a lógica dessa opinião é muito simples. Uma vez que Adam Arishon e sua esposa comeram desse fruto, eles foram amaldiçoados. Ou seja, eles trouxeram a si mesmo a maldição. Porque foi esse o caminho que eles escolheram ir. O que Hashem diz para Adam Arishon? Como vocês sabem muito bem, Hashem diz para Adam Arishon, como escrito no livro de Bereshit: já que você escutou a voz da sua esposa e você comeu do fruto que eu disse para ti não comer, por isso a terra está amaldiçoada por sua causa, e você comerá com suor, e também haverão espinhos que a terra dará para você. E com o suor da sua face você comerá pão. Ou seja, até agora ele não precisava do suor para comer pão, e a partir de agora ele precisa do suor para comer pão. Então, podemos entender daqui que a árvore, ela era pão. E uma vez que ele pecou, então caiu uma maldição sobre o mundo e a terra parou de dar árvores que dão pão, e sim, agora ela dá o trigo, e você precisa tirar o trigo, colher o trigo. Depois que você plantou e colheu o trigo, você precisa separar o trigo da casca dele. Depois que você separa o trigo da casca dele, você ainda precisa moer o trigo e peneirar o trigo, porque ainda existem impurezas. E depois você precisa misturar ele com água, e somente então você poderá comer pão. E por isso os nossos sábios dizem que o pão, ele é a árvore proibida. Outro motivo do pão ser árvore proibida é porque o pão, ele é o que dá sabedoria para a pessoa. Nossos sábios ensinam que a pessoa deve comer pão no café da manhã. Existe uma mitzvah muito interessante que a pessoa deve comer até a 6ª hora do dia. A partir do momento que ele acorda, ele deve comer uma refeição com pão. Por isso, o costume de não comer de manhã é muito ruim. A pessoa deve comer algo com trigo de manhã. Essa é a primeira opinião que nós temos no nosso sábios. A segunda opinião que nós temos no nossos sábios, qual era a árvore proibida que Adão e Havá comeram, é que era figo. Por quê? Essa opinião também está embasada nos versículos, porque logo depois que eles pecaram, está escrito que eles pegaram
folhas de trigo, folhas de figo, e eles tamparam a sua ervá, eles tamparam os seus membros progenitores. Por que eles fizeram isso? Então explicam nossos sábios que, na verdade, depois que ele pecou, todas as criaturas se afastaram deles. Todas as criaturas estavam como se fosse afastando eles, porque eles tinham transgredido a vontade do único e absoluto Criador de tudo. E a única árvore que aceitou que eles pegassem das suas folhas para se cobrirem foi a árvore de figo. Por quê? Porque eles haviam pecado com essa árvore. Já que eles pecaram com essa árvore, então ela aceitou que eles usassem aquela folha para se cobrirem. Essa é a segunda opinião. A terceira opinião, e a opinião mais aceita por todos, e assim temos muitas provas dos livros de Kabbalah, é que a árvore que Adam Arishon comeu foi uma árvore de uva, ou seja, uma videira. Porém, não são as videiras que nós conhecemos, senão uma videira que dava vinho, ou seja, dentro da uva existia vinho. E essa opinião ela tem muitas bases nos versículos, porque durante todo o Tanakh, durante toda a nossa Torá Santa, nós vemos que o objeto que causou mais danos e mais maldições para a humanidade é o vinho, ou seja, quando as pessoas tomam vinho, quando as pessoas se embebedam, elas começam a errar, elas começam a fazer coisas ruins e elas começam a pecar. Portanto, os nossos sábios decidem que a árvore que Adam Arishon comeu foi uma árvore de vinho. E como se fosse, com palavras no nosso conceito, ele se embebedou do vinho. E é óbvio que quando nós estamos falando sobre Adam Arishon, estamos falando sobre coisas muito mais elevadas. E quando nós dizemos que ele se embebedou, não queremos dizer que ele se embebedou como nós hoje em dia nos embebedamos, é algo muito mais elevado, mas de qualquer jeito isso é correspondente a se embebedar neste nosso mundo depois do pecado de Adam Arishon e da sua esposa. Isso nós vemos também logo depois, quando Hashem destruiu o mundo no Mabul, no dilúvio, e ele reconstruiu o mundo através de Noach e dos seus filhos. A Arca de Noé, para você que ainda traduz os nomes, ela na verdade era para ser um segundo começo da humanidade. E Noach, ele deveria ser um segundo Adam Arishon. E dele viria toda a humanidade novamente, como realmente aconteceu. E é por isso que as pessoas que elas não são Yehudim, nós os chamamos de Bnei Noach, filhos de Noach, e não chamamos de filhos de Adam Arishon. A resposta é, por quê? Porque nós deveríamos chamá-los de filhos de Adam Arishon, uma vez que eles são filhos de Adam Arishon, porque Adam Arishon, Adão, ele foi o primeiro homem que existiu. Mas na verdade nós dizemos que eles são filhos de Noach, porque Noach ele foi um segundo começo, uma segunda chance para a humanidade. E o que aconteceu logo depois? Logo depois que Noach saiu da arca, o que ele faz? Ele novamente peca no pecado de Adam Arishon. Ele se embebeda, como escrito na Torá, e ele fica nu dentro da sua tenda. Por que a Torá nos diz que ele se embebeda e fica nu? Qual pecado ele fez? Na verdade, a Torá aqui está nos indicando uma coisa muito, muito, muito profunda nos segredos da nossa Torá. Que Noach, ele voltou no pecado de Adam Arishon, e ele acabou pecando novamente com o vinho, e ele acabou pecando novamente com a sua roupa, ou seja, ele ficou nu dentro da sua tenda, exatamente como Adam e a sua esposa pecaram com o vinho enquanto eles estavam nus. Então, essa é a opinião mais aceita pelos nossos sábios, que a árvore que Adam Arishon comeu, na verdade, foi uma árvore de vinho, não uma árvore de uva. E essa é uma pergunta que todos vocês devem ter feito quando estudaram a Parashá de Noach na Torá. A passagem de Noach, ela nos diz uma coisa muito interessante. Logo depois que Noach saiu da Teivá, ele saiu da arca, o que acontece? Ele planta uma videira e ele toma do vinho daquela videira. Toda pessoa que ela lê aquela passagem, ela fala, peraí, quanto tempo passou
desde o começo do versículo até o final do versículo. Quanto tempo demora para plantar uma videira e que ela cresça e você possa fazer dela vinho? Demora muitos meses. Então, como é possível que num versículo a Torá nos diz que ele plantou e já deu vinho? Então a resposta é porque aquela não era uma árvore comum como nós conhecemos hoje em dia. Aquele era um outro mundo, como nós vemos na Torá, que as pessoas viviam centenas de anos. Metushelah ou Matusalém, que nem se traduz o nome dele, ele viveu centenas de anos. Quase 1000 anos ele viveu. Por quê? Porque era um outro tipo de mundo, mesmo que era nesse nosso mundo material, era um outro tipo de atmosfera, era um outro tipo de oxigênio, que nem os nossos sábios explicam. E tudo mudou logo depois do Mabur, do dilúvio, mas não foi de uma vez e foi pouco a pouco. Então o que aconteceu foi que Noah ele plantou uma videira, e aquela videira deu frutos imediatamente, e aquelas uvas tinham vinho dentro dos seus frutos. Logo o que aconteceu foi que ele bebeu do vinho, voltou no pecado de Adam Arishon, e foi assim que aconteceu de novo o pecado de Adam Arishon. E por isso o escolhido para continuar o legado de Adam Arishon foi Shem. Shem, o filho de Noah, ele foi escolhido, e logo depois de Shem foi escolhido Avraham, Abraão, para aqueles que traduziam o nome. E logo depois de Avraham foi escolhido Yitzhak, Yitzhak foi escolhido Yaakov, e assim foram escolhidos seus 12 filhos, as suas 12 tribos, e daí vem o povo de Israel, que ele é na verdade a continuação de Adam Arishon. Enquanto nós temos também outros povos que eles têm 7 mitzvot, e essas mitzvot foram dadas para Noah depois que ele pecou. Então, nós temos aqui essas 3 opiniões, e que nem eu disse, a opinião que era o vinho é a opinião mais aceita, e daqui nós temos que aprender algo para a nossa vida, e trazer o Tanar para a nossa vida, e entender a gravidade de bebidas alcoólicas, e muito mais de usar drogas. Aquela pessoa que ele bebe, e ele se embebeda, e ele não sabe parar. Ou seja, o problema não é beber, você pode tomar uma garrafa de vinho por dia na sua alimentação. Existem pessoas, existem culturas que eles tomam uma garrafa de vinho para cada um no almoço ou na janta. Você pode tomar uma taça de vinho todo dia, como dizem os médicos, assim também os nossos sábios dizem que isso é bom para o coração, isso é bom para o cérebro. Porém, a pergunta é quanto você toma. A pergunta é qual é a intenção disso que você está tomando. A pessoa deve saber ser não moderada, e sim inteligente. Você pode beber com a intenção correta, com a intenção de melhorar a sua saúde, melhorar a sua inteligência, porém não com a intenção de se embebedar e sair da sua realidade, ou usar droga porque você quer sair da sua realidade. Uma vez eu estava dando uma aula para pessoas afastadas da verdade, afastadas da Torá. E eu comecei a falar sobre o assunto de drogas, porque assim me pediram, e uma das pessoas levantou e falou, mas a nossa realidade é muito ruim, Rav. E nós queremos sair da nossa realidade, por isso nós usamos droga. Então eu olhei para ele e eu falei, escuta, se a sua realidade é ruim, você não foge dela, você muda ela. Mude a sua realidade, não fuja da sua realidade, porque não existe maneira de fugir da sua realidade. Aquela pessoa que ele foge da realidade, na verdade ele vive no que é chamado Kaf Hakela, que nossos sábios nos explicam que ele é pior do que o Gehinom. Por quê? Porque a pessoa ela não está nem vivendo a realidade, nem vivendo aquela realidade paralela, quando ele está bêbado, quando ele está drogado. Ele vive algo que é uma metade. Ele vive algo que não é nem aqui nem ali. Portanto, se a pessoa tem algum problema com a sua realidade, ela deve buscar ajuda para mudar a sua realidade. Não é vergonha pedir ajuda, a vergonha é não pedir ajuda e fugir da sua realidade. Lembre-se, esse foi o pecado de Adam Arishon. Se embebedou, saiu da sua realidade. E é por isso que nós estamos sofrendo até hoje em dia e nós não temos as coisas claras.
por pessoas que tentam fugir da sua realidade. Daqui nós vemos a importância da pessoa viver um mundo real e encarar a realidade, porque ninguém diz que vai ser fácil, mas o que nós sim sabemos é que no final nós temos uma recompensa eterna e de acordo com o nosso esforço, assim também será a nossa recompensa. Que Hashem nos ajude a cumprir tudo aquilo que nós estudamos.